Sejam bem-vindos ao canal Em Família. É um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos começando uma nova semana de estudos e neste sábado, 2 de dezembro, a lição 10 traz o título Missão em favor dos não alcançados, parte 1. O verso para memorizar, para nós começarmos o nosso estudo, está em Atos, capítulo 17, versículo 24. Nós lemos assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. É importante nós frisarmos que durante a semana nós vamos utilizar no nosso estudo o texto bíblico de Atos, capítulo 17. É importante a leitura deste capítulo para acompanhar o aprofundamento do tema. Nós já vamos seguir para a nossa lição de hoje, mas antes vamos orar. Pai, ora conosco. Oremos. Muitíssimo obrigado, querido Deus e Pai amado, pela oportunidade de nos reunirmos aqui em família para estudar a Tua palavra. Pedimos que perdoe nossos pecados e que Teu Espírito em nós nos conduza a um bom estudo, nos dando a compreensão necessária e o poder para viver os Teus ensinamentos. É o nosso pedido, são os nossos pedidos e as nossas orações em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como já foi dito, essa semana o nosso estudo ele se baseia no capítulo 17 de Atos. E nesse capítulo nós encontramos a obra de Paulo em Atenas, o seu ministério, o que aconteceu por lá. Nós vamos tirar algumas lições dessa viagem dele. A lição ela começa dizendo que Paulo encontrou ali em Atenas alguns grupos já estabelecidos no qual ele poderia trabalhar. E um destes grupos era os grupos dos judeus. Os judeus que estavam estabelecidos ali, a lição vai dizer que poderia ser muito mais fácil para Paulo trabalhar com eles, pois eles já tinham um conhecimento bíblico, né? Eles eram da própria carne, do próprio sangue de Paulo, ele já conhecia a cultura, ou seja, ele já estava familiarizado com aquele grupo de pessoas. Mas Paulo tinha a noção que ele tinha uma missão a cumprir. E essa missão se estendia a outras pessoas. E é isso que nós vamos estudar essa semana também. Um outro grupo com o qual Paulo poderia ter se contentado em trabalhar, a lição ressalta, são os gentios piedosos. São gentios que se converteram ao judaísmo e com certeza frequentavam essa sinagoga que Paulo estava ali pregando durante alguns sábados em Atenas. Nessa ponderação que a lição traz, como Alexandre já frisou aqui, nós vamos encontrar alguns argumentos que ele poderia ter se utilizado. Essas pessoas já tinham conhecimento do Deus dos judeus, já tinham se convertido ao judaísmo, e assim como os judeus, tinham uma base, ali a lição vai fazer uma consideração, que eles tinham um fundamento bíblico sobre o qual Paulo poderia edificar. O cumprimento da missão, ela deve ser inclusiva e atingir a todos. Paulo, como um servo de Deus em missão, ele não se contentou em ministrar o cristianismo para esses dois grupos, os judeus e os gentios piedosos. Ele entendia que a pregação do evangelho precisava incluir a todos os grupos presentes na sociedade na qual ele estava pregando. Ele estava numa cidade grande, numa cidade cheia de filosofia, de pessoas com crenças diferentes, cosmovisão diferente, e ele não vai fugir dessa realidade. Ele começa pregando na sinagoga para os judeus, ali ele vai encontrar também gentios piedosos, mas ele sai da sinagoga e vai às praças. E nas praças ele viu pessoas que não tinham a crença dele, não conheciam o Deus que ele pregava, e para essas pessoas, tudo era muito estranho. Ele estava pregando de um Deus estranho. Imagina um ateniense ouvindo alguém pregar de um Deus que se coloca como salvador da humanidade, mas que morre.
Parece um Deus fraco, um Deus que não faz sentido. E ele vai para essas pessoas levando uma mensagem de esperança, com uma abordagem própria para esse grupo de pessoas. Então, isso traz para mim, traz para você, traz para nós que estamos em missão, ensinamentos importantes. Nessa semana, nós estamos estudando o tema Missão em favor dos não alcançados. E Paulo não vai fugir disso, ele vai enfrentar e vai ser bem-sucedido. Muito bem, então a lição ela vai seguir nesse sentido. Inclusive, a lição vai fazer algumas perguntas aqui no sábado, que diz assim: como Paulo buscou alcançar essas pessoas e o que aprendemos com as suas tentativas? Então, aqui, ao ler o capítulo 17, a estudar a lição essa semana, nós já vamos poder identificar lições que nós já aprendemos nas semanas passadas, sobre missão, sobre as estratégias. Nós vemos aqui que Paulo foi até as pessoas, foi até as praças, ou seja, ele se envolveu com os moradores da cidade, nós já aprendemos também sobre isso. Então, não é muitas coisas que nós já estudamos, nós vamos conseguir identificar aqui também na missão de Paulo. E como foco do nosso estudo dessa semana, né, Ale, nós vamos realmente entender a necessidade de alcançar pessoas que talvez não tenham essa referência bíblica, que não tenham experiência alguma com a fé, com a religião. São pessoas que também são objeto do interesse de Deus e devem ser alcançadas pela missão. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.